Ótimo. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre outro mito, chamado Narciso. Para os alunos da terceira turma, eu falei sobre Édipo. E a pergunta vem: quem que era esse Édipo, quem que é esse Narciso? Esses caras não existiram, era uma mitologia. Mas pontos dessa mitologia, dessa história mitológica, Freud tirou algumas lições e ele identificou nas pessoas algumas síndromes parecidas com esses personagens. Por isso que ele fala do Narciso. E eu vou falar sobre o Narciso, o que esse personagem representa para a psicanálise e qual a influência dele nas pessoas. Você já deve ter ouvido falar de pessoas narcisistas. Ah, fulano é narcisista. E a pessoa, muitos não entendem o que seria esse narcisista. O conceito de narciso ou de narcisismo vem do mito de Narciso. Quem que era esse Narciso? O Narciso era um cara que tinha um alto grau de admiração por si mesmo. Tipo aquele sujeito assim, eu sou o cara. Né? Eu falo assim, já vou falar porque agora eu estava falando para o Márcio, aí alguns ouviram que eu estava dando uma aula sobre narcisismo e um cara lá começou a passar mal. Eu disse, estou saindo lá fora para respirar que eu estou passando mal. Mas aí depois ele me disse que os pontos da aula estavam atingindo ele, estava sentindo que ele era aquele sujeito. Eu estou identificando na minha vida alguns pontos, descobri que sou narcisista. Todo mundo tem um pouco de narcisismo. Todo mundo tem. Uns poucos, outros um pouquinho mais, médio, outros muito. Mas nós estamos falando aqui do mito de Narciso, que tem como a definição de um amor próprio fora dos limites, fora do comum, exacerbado ou é, extrapolado, fora do padrão, coisa que acaba sendo prejudicial. Então, esse Narciso, ele era um auto-admirador de si mesmo. E no grego clássico, da mitologia grega, o Narciso era um herói do território de Téspias, na Beócia. Era um homem famoso e também muito belo. E por isso que ele tinha um certo orgulho pela sua beleza. Tem aí uma figura dele olhando o espelho de água. Vou falar um pouquinho sobre a figura do Narciso, tá? O Narciso, só um minutinho. Segundo Ovídio, que era um historiador, Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Vocês que têm filhos aí sabem, né? Quando a criança nasce, que bonitinho, parece com o pai, parece com a mãe, assim por diante. E aí, o Narciso nasceu, como ele era muito bonitinho, os pais começaram a idolatrá-lo e incutir na cabeça dele desde pequeno que ele era uma criança bela. Seus pais eram o deus do rio, né, o Cefiso, e a ninfa Liriope. É mitologia, tá? Você vai entender o que a história tem a ver com a realidade. É, dias antes de seu nascimento, seus pais resolveram consultar o oráculo. O oráculo é um profeta, né? Tipo, hoje para nós, um profeta. Esse oráculo foi consultado, tá? E chamava Tiresias. O Tiresias era um oráculo e eles foram lá para saber qual seria o destino do menino. O que vai ser do Narciso? Nós queremos saber qual é o destino dele. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma longa vida, desde que nunca visse o seu próprio rosto. Olha que interessante. Ó, ele vai ter longa vida, desde que ele não veja o seu próprio rosto. Que coisa estranha, né? Será que ele era feio? Por quê? Por que essa profecia? E aí, o Narciso cresceu e se transformou num jovem bonito de Beócia, que despertava amor tanto em homens, olha que coisa, quanto em mulheres, mas ele era muito orgulhoso. Ele tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Você conhece alguém assim? Até as ninfas que se apaixonavam por ele, inclusive a ninfa chamada Eco, tá vendo que tem uma imagem aí? Essa menina ficava horas e horas
querendo falar com ele, querendo ter um tete-a-tete com ele, querendo, né, paquerá-lo. E ele não dava atenção para ela, ele ficava olhando a imagem dele no espelho de água e dizia: como eu sou belo, nossa vida. E tal, e a ninfa, a Eco, ficava indignada que ela o amava incondicionalmente, mas o rapaz desprezava, menosprezava a ninfa. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-la. Esse cara não dá atenção para nós. O que, que acontece com esse cara? E pediu para os deuses se podia matar ele. Então, era um cara que não se dava o luxo e a oportunidade de que nenhuma moça chegasse perto dele. Ele era o bonitinho da família, né? Vocês conhecem alguém assim? Mas tudo bem, vamos lá. Aí, quem já viu a flor narciso? Narciso é uma flor bonita que vem inspirada, o nome foi inspirado no Narciso. Para dar uma lição ao rapaz frívolo, né? A deusa Nêmesis, aqui como um aspecto, sim, de Afrodite, né? A deusa do amor. Ela o condenou a apaixonar-se pelo próprio reflexo na lagoa de Eco, aquela lagoa da ninfa lá. Essa síndrome de Narciso, abrindo um parênteses no comentário que eu estou fazendo aqui, essa mesma síndrome houve em Lúcifer. Você lê lá em Ezequiel 38, se eu não me engano, quando Deus fala assim: você é a criatura mais bela e mais perfeita que se criou ali nos céus. O Lúcifer é anjo de luz, ele tinha a própria luz, ele era a própria luz. E aí, ele, no meio das pedras afogueadas, dos cristais, andava. E aí, o coração dele se encheu de orgulho. Por isso que não presta ficar elogiando muito, não, tá? Não dá muito certo ficar elogiando o cara, não. Inflamando o ego das pessoas, né? De repente, Lúcifer passa em frente às pedras afogueadas e aquelas pedras ali, cristais, e viu o reflexo dele. De opa! Ele volta para trás e diz assim: puxa, é interessante. Ele se apaixonou ali pela própria imagem e a vaidade, o orgulho entrou no coração. Ele diz: muito bem, eu sou o cara, né? Tanto que foi a ponto de querer sentar no trono de Deus e receber adoração. Foi aí que ele cometeu o pecado e o erro dele, né? Então, o Narciso foi a mesma coisa. Encantado pela própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou ali, se embebedou com a sua imagem, com aquela belezura, né? que ele achava que ele era, olhando-se na água e se embelezando. Depois aí ele cai dentro da água e morre afogado. E depois de sua morte, a deusa Afrodite transformou ele numa flor, que é o Narciso aí, né? Por isso que a flor Narciso recebeu o nome. É mitologia, mas tudo bem, nós vamos ver como é que isso aí tem tudo a ver com a natureza. O mesmo comportamento narcisístico, o comportamento de Narciso reflete nas pessoas. Aí está o moço morto aí, né? Na beira do lago. A Eco, ninfa, a moça, né? A virgem, se sentindo vingada, e a Afrodite, a deusa do amor ali, né? Do lado ali, diz: esse é o castigo para você largar a mão de ficar se adorando a si próprio, né? Então, o narcisismo tem o seu nome derivado de Narciso. E ambos derivam da palavra grega narque, né, que é de entorpecido. Eu vou falar uma coisa aqui. Você já ficou entorpecido com a beleza de alguém? Hã? Seja de homem, seja de mulher? Eu lembro quando eu era jovem. Nossa, eu via minha esposa. Minha mãe falou assim: vamos na igreja, filho. Eu nasci na igreja, mas chegou na adolescência, não queria ir na igreja, não. Vamos na igreja, vamos na igreja. Quando eu entrei, que eu vi aquela moça, eu já minha esposa, eu falei: meu Deus do céu, da onde saiu isso? Aí eu falei: ah, vou vir nessa igreja aqui, agora eu vou frequentar essa igreja, Márcio. Não, que entorpecido com a beleza, né? E assim acontece, aquela paixão sem limite. Agora, se apaixonar por si mesmo, troço estranho, né?
achar que é belo, mas infelizmente tem isso. E você já se viu assim entorpecido pela beleza de alguém? O Narciso era entorpecido pela sua própria beleza. De onde? Você viu, Márcio? Que coisa de louco. O cara ficou entorpecido, se apaixonou por ele mesmo. Olha que coisa, né? Mas será que isso tem mesmo? Verdade. Será que existe isso, meu? Eu já olho no espelho e já vejo que já não tô mais aquele cara de 30, 40 anos atrás, aí já não dá mais, não. Aí, onde também vem a palavra narcótico, né? Assim, pá, por isso que diz que quem se apaixona fica narcotizado, fica bobo, né? Fica meio, né? E o cara se apaixonou por ele mesmo. E assim, para os gregos, Narciso simbolizava a vaidade e a insensibilidade, né? Visto que ele era emocionalmente entorpecido às solicitações daquele que se apaixonava pela sua beleza. Não era tanto que ele se achava bonito, mas ele queria que as pessoas ficassem adorando ele, adulando ele ali. Esse é o problema, né? Que as pessoas ficassem ali, nossa, como você é bonito, isso faz bem para o ego quando alguém nos elogia, né? Você vê quando a pessoa faz uma crítica, a gente fica bravo. Mas quando a pessoa fala que gostou do que falou, gostou, nossa, você fica, claro que você fica, o ego mexe. Mas Narciso não simbolizava apenas uma mera negatividade. O mito de Narciso não é o Bolsonaro, não, tá? Não é o mito Bolsonaro, é o Narciso. Representa, se não para os gregos, ao menos para nós, a drama da individualidade. Esse é o grande perigo e é a grande realidade da nossa sociedade de hoje. As pessoas estão se tornando cada dia mais insensíveis, sem empatia e individuais, né? Eu vejo, hoje ninguém me engana mais, porque eu fico até dentro da igreja vendo, nos líderes, fico vendo nas pessoas, eu fico olhando, eu falo, quanta individualidade, eu começo a identificar traços de individualidade, e isso é um perigo. Então, o Narciso mostra isto sim, e a profundidade de um indivíduo que toma consciência de si mesmo, ensimesmado, né? A palavra é essa, ensimesmado, como dizia meu pastor. Esse cara é ensimesmado, é ele, sou eu, assim sou eu, em si mesmo e perante a si mesmo, ou seja, no lugar onde experimenta os seus dramas humanos. Então, o Narciso é esse personagem mitológico que acaba sendo refletido hoje no comportamento das pessoas. Então, vamos lá. O que então é narcisismo? Vocês entenderam aí, né? O que é então narcisismo? Tem a ver com a sexualidade. Alguém fala assim, Freud só fala de sexualidade, mas é. Então, o narcisismo é uma forma de distribuição da libido que toma o próprio ego como objeto sexual. É eu sou gostosão, eu sou bom, como era o Walter Xerxes aquele filme, o 300, né? Que o Rodrigo Santoro, né, que falava assim, eu sou o bom, o justo, o santo, o perfeito, o probo, é isso e aquilo. Então é o cara em si mesmado. Ele gosta de si mesmo, ele tem tara por ele mesmo, desculpa a expressão. Ele tem tara por ele mesmo, ele é apaixonado por ele mesmo, ele se acha o gostoso. Eu sou, e assim ninguém é mais, né? E, por referência ao mito Narciso, que é o amor pela imagem de si mesmo. O cara ama só o umbigo dele, é só ele. Você conhece alguém aqui na tua família? De repente você tem uma pessoa assim na tua família, na igreja, no trabalho. Eu sou o cara, né, Marcelo? Você deve ter um monte de gente aí, o Adilson também. Todo mundo aí que está aí, ó, né? Deve ter alguém aí que na família e aí da convivência que é bem isso mesmo, né? É aquele que diz eu sou melhor do que você. Concepção derivada de uma noção mais geral que foi proposta por Havelock Ellis, que é um historiador, próprio corpo como objeto de atividade sexual. Que coisa! Quer dizer, eu tenho atração por mim mesmo. Que isso? Eu sou gostosão em mim mesmo. O cara vai na frente do espelho, você não vê hoje, ó, nada contra quem faz academia aí, pelo amor de Deus, hein?
Eu tô precisando fazer academia. Já falaram aqui, meu filho é personal trainer, né? Ele fala assim, pai, você precisa perder essa barriga. E ele é muito bom aqui, tem conhecido aqui na cidade e tal. Ele fala, eu não tenho nada contra academia, eu vou ter que fazer, né? Mas aquele cara, que aquela mulher, aquele homem, se adora ali na imagem do espelho, né? E se adora ali, a si mesmo se adora ou se cultua. O cara tá ali como alguém que cultua o próprio corpo. É um narcisista, né? Seja homem, seja mulher. Portanto, então, o narcisismo deriva do campo das perversões sexuais. Vamos ver aí. Gente, há poucos dias eu vi no. Aí a gente tá vendo todo dia, né? No Fantástico, uma mulher que diz que fazia uma plástica, não estava contente, fazia outra, não estava contente, fazia outra. Aí olhava no espelho, virava né, o bumbum, assim, para dizer que é palavrão, né? Aí desvirava, falava, ah, não tá bom, não, tem que ficar maior. Aí tomou um medicamento lá, um produto químico lá, necrosou aqui o quadril, virou uma ferida, um buraco, e a mulher morreu essa semana passada agora. Aí a mãe e a irmã dela falando assim, eu falava para ela parar com essa mania de querer ser bonita, bonita, e sempre achava que não estava bonita, eu vou fazer plástica, eu vou fazer... Quantas pessoas têm morrido aí na mesa de cirurgia, né? As mulheres parecem que são mais tentadas aí, quer aumentar o seio, quer aumentar né, o bumbum, quer aumentar os lábios, né? Tal, aí acaba depois tendo problemas graves aí. Então é narcisismo. Porém, para a psicanálise, o narcisismo deixa de ser um caso particular de investimento para se tornar um investimento constitutivo da própria subjetividade. O que é subjetividade? É como eu me vejo, é como eu vejo as pessoas, é como eu julgo as coisas. Cada um tem uma cabeça, cada cabeça é uma sentença, né? Já me falaram que eu sou narcisista. Essa semana um cara entrou lá no meu Face, lá, Barço. Falei assim, esses caras ficam postando essas fotos aí, tá narcisista. Eu falei, opa, eu tenho amor próprio, mas assim, ele é autoestima, ele não é uma coisa fora do normal, né? Não é uma, eu tenho outras, direciono a minha atenção para outras coisas. Então, agora, esse apaixonado por si mesmo, que é o exagero, né? Então, esse é o narcisismo que devemos ter muito cuidado. Muito bem. As mulheres vão bater em mim, né? Quem se lembra da Bela do Espelho, né? Tu és a criatura mais bela. Aí tem a fada lá, a fada não, a bruxa do espelho. Espelho, espelho meu, que é um exemplo de narcisismo, que a rainha narcisista né, narcisista, desculpa aí, tá errado aí, do espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Aí tem uma figura já mais aí de outra mulher dizendo assim: tu és a criatura mais bela. Freud relacionara o conceito de narcisismo às pulsões sexuais e à sexualidade, está voltado à sexualidade, é o amor pelo seu próprio corpo, né? Enquanto o eu da criança, como tal, ainda não se constituiu, o modo de satisfação da libido dar-se-á pelo autoerotismo. Eu vou falar sobre esse autoerotismo aí. Você viu hoje, todo mundo pega o celular. Esses dias atendemos uma situação de um menino de 13 para 14 anos, que um outro garoto pediu para ele ficar fazendo foto do corpo dele e mandar para ele. Depois a menina, a mesma coisa. É o autoerotismo, ou seja, o prazer que um órgão retira de si mesmo. Os objetos estão investidos de pulsões que seriam parte do próprio corpo, que é o narcisismo primário. Eu falei esses dias, alguém me chamou atenção de professor. Eu falei assim, eu concordo com você porque eu também faço isso. Quem é que não faz selfie no Facebook? Quem é que não faz? Hã? Todo mundo faz. Eu acho importante. Eu só não faço selfie quando eu estou em trabalho, que o meu trabalho é um trabalho voltado para a justiça, né, para a investigação e a perícia criminal, então tem coisa que eu não posso postar lá. Eu posso, estou aqui trabalhando em tal lugar assim, mas eu não posso ficar postando algumas coisas que vão demonstrar exagero,
exagero, vou extrapolar, né? Então, quem é que não faz selfie? Quem é que não gosta de, ó, comprar uma roupa? É autoestima. Agora, o que não pode tornar-se uma idolatria. Eu tinha uma aluna evangélica da minha igreja. E o marido começou a reclamar. Eu disse: você precisa se policiar nisso. Aí quer mostrar o corpo, quer mostrar as pernas, e que aí começa, aí fica ridículo, né? Vai ficando ridículo, porque você está ali se expondo para a rede. Então é um perigo, né? E aí todo mundo gosta de fazer selfie. Eu faço selfie, você vai ver selfie. Quem está no meu Facebook aí sabe disso. Eu gosto de fazer, mas eu tenho autoestima, não é uma coisa exagerada. E aí a pessoa disse assim: Nossa, numa aula passada aí eu fiquei meio chateada. Tô querendo até não tirar mais selfie, né? Falei, não, não é assim, não é por aí. O narcisismo primário é esse que traz um exagero pulsional, né? Exagerado. Ah, tira uma foto do seu corpo para eu ver. Ah, tira uma foto da sua boca. Ah, tira uma foto. Esse é o perigo que muitas pessoas estão caindo aí. Depois aí na frente, vai cair aí, tá? Daqui 5 minutos nós vamos entrar pelo mesmo link. Eu vou falar sobre narcisismo sexual, que é muito perigoso. Hoje as redes estão cheias. Mulher que se apaixonou por um cara que era lindo na foto, lá no perfil do Face, nas redes. Depois foi descobrir que o cara era o sapo embrulhado, né? Como diz o que é isso? Eu não foi com esse cara que me relacionei. É o narcisismo sexual, é os golpes sexuais nas redes, que a pessoa pensa, a mulher, principalmente, são muito vítimas disso. Mulheres viúvas, solteiras já com certa idade, e mulheres divorciadas que tiveram problemas nos relacionamentos, apaixona por um cara lindo, um Brad Pitt lá, quando vai ver o cara não era um príncipe encantado, né? Caiu. Tem mulher que dá dinheiro para os caras, né? Então é o narcisismo sexual. Então, a Bela do Espelho lá, veja a história. É uma história, é uma ficção, né? Puseram até uma mulher bonita dessa vez no último aí, a Charlize Theron, né? Bonita, uma atriz americana aí. Ela se achava o último biscoito do pacote, né? Diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Aí, quando ela descobriu que tinha, falou: vou matar. Onde que está essa aí que eu vou matá-la? Hã? Então, ninguém podia ser mais belo do que é, bela do que ela. Então, esse é o narcisismo primário. E depois nós temos o secundário que vai ser falado aí. Dentro da lógica geral do desenvolvimento psicossexual de Freud, aquele que eu falei para vocês, fase oral, fase anal, fase fálica e aquelas fases lá, é fixação e regressão. O que que o narcisismo primário como que ele se manifesta? Ele é uma situação universal de todos nós. Todos nós temos esse narcisismo primário. Todos nós nos amamos, falando em termos de, o que que eu vou falar? Em termos de autoestima. A Bíblia fala quem realmente ama seu corpo, o alimenta, cuida dele. Então, é instinto humano cuidarmos do corpo, não é verdade? Então, não existe essa questão de que estamos errados em amar o nosso corpo, e nutrir e cuidar do nosso corpo. Todos nós temos esse narcisismo primário que é normal, mas a partir da qual o amor objetal se desenvolve. Aí que nós estamos falando de quando a criança vai se formando, vai crescendo, vai passando pelas fases, aí nós vamos ver para onde que esse narcisismo vai parar, né? Se ele vai ficar ali no primário. Aí nós temos o secundário, que é a retratação do investimento do objeto para o ego. Aí já começa, na segunda fase, um narcisismo fora do normal, fora do padrão. Então, essas concepções, contudo, diferem na própria obra de Freud, né, da obra freudiana. Bem como nas interpretações, depois de Freud, Lacan e tantos outros aí, do fenômeno do narcisismo. Aí você está entendendo que o narciso é um mito, mas essa síndrome de Narciso se manifesta na personalidade das pessoas. Foi isso que Freud descobriu, tá?
Então, o narcisismo primário é aquele que todos nós temos, mas o secundário é aquele como é que nós vamos desenvolver esse. O narcisismo primário, ele é um estado precoce em que a criança investe toda a libido de si mesma como objeto de amor, né? É normal. Ele permite uma primeira unificação das pulsões sexuais, é importante para a constituição do eu, né? Caracteriza-se pela total ausência de relações com o meio, mas quando ele começa a se relacionar com o meio, ele vai ver que existem outras crianças. Ele vai ver que existem outras belezas, outras coisas, nós somos diferentes, né? Há uma indiferença entre o ego e o id, ele vai entender que existe o ego e existe o id. O seu protótipo é a vida intrauterina, ele vai ver que outras crianças saíram do útero como ele, as mães são iguais, em afeto e amor, né? E o sono é a sua reprodução mais ou menos perfeita. Quando ele começa já naquela fase fálica de convivência com outras crianças, ele vai conhecendo outro mundo. Então, esse narcisismo primário já existe. Mas o secundário, ele é progressivo. Vai cair, tá? Porque progressivamente a criança é submetida às exigências do mundo que a cerca, e essas se traduzem simbolicamente através da linguagem. É nesse desenvolver-se que a gente vai ver se a criança desenvolveu saudável, um narcisismo saudável, ou se já tornou-se um transtornado